Olá, meu querido, olá, minha querida, chegando aqui com vocês com um tema bem interessante, né? Sede de buscar a Deus, né, através da sua palavra. Pessoal, hoje nós vivemos uma geração que eu posso dizer tem sede de Deus, mas não lê a palavra. Porque se a gente não lê a palavra, claro, né, que a gente não vai estar, né, naquele nível, ou seja, de conhecimento, conhecer a Deus. Para conhecer a Deus tem que conhecer a sua palavra, não é? E para conhecer a sua palavra nós temos que realmente ter disciplina, posso assim dizer. É sobre esse assunto que eu vou falar aqui com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Jesus ele fala em Mateus capítulo 22, versículo 29 o seguinte, pessoal. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui Jesus estava falando para um grupo selecto, né, que eram pessoas que conheciam a Bíblia, enfim, aquela coisa toda, mas ele disse que eles não estavam conhecendo, porque o verdadeiro conhecimento ele vem com a revelação do Espírito Santo, né? Ou seja, quando a pessoa se abre, não é? Ela tem uma revelação a mais, ela tem um quê a mais, quando ela lê a palavra com temor, com amor, com dedicação, não é? Entendeu? Com respeito, entende? Ela se apega àquela palavra e crê que aquela palavra realmente é a palavra de Deus, que vai lhe dar direção, entende? Ou seja, quando a gente tem a palavra de Deus como direção na nossa vida, tudo na nossa vida melhora, com certeza, não é? Entende? Muitas pessoas tomam decisões assim que elas não procuram saber se aquela decisão que ela está tomando, não é, que ele está tomando, se Deus aprova aquilo, né? Aí como é que eu vou saber que Deus aprova? Lendo a palavra, porque a palavra ela fala de tudo, ela aconselha, não é? Ela dá sabedoria, ela dá discernimento, certo? E a palavra ela é fundamental, ela tem que ser fundamental na nossa vida, não é, pessoal? Então eu sou de uma época, já venho mais de 40 anos aqui caminhando por aqui. E o que acontece, na minha época, nós líamos muita Bíblia. Hoje ainda eu leio a Bíblia todo dia, né? Mas há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, a gente observa que as pessoas elas eram mais espirituais, não é? Ou seja, tudo que elas faziam, elas colocavam Deus no meio, como diz o povo, não é? Ou seja, a pessoa noivava, já colocava um culto de ação de graça. Casava, culto de ação de graça. Arrumava um emprego, culto de ação de graça. Isso mesmo. Nascia o menino, culto de ação de graça. E tudo as pessoas na época, né, não tinha o celular, não tinha a evolução que tem hoje, né, porque o celular ele tem realmente ocupado o tempo, né, das pessoas. E as pessoas têm sido roubadas nisso e tem isso como normal, não é? Ou seja, ele tem sugado a espiritualidade, tem se sugado o tempo com Deus, tem sugado, não é, justamente essa qualidade com Deus, eu posso assim dizer. Jesus aqui diz assim, errais, né, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele ligou uma coisa a outra. Ele estava dizendo ali, você tem que conhecer as Escrituras e você tem que conhecer o poder de Deus. As maiores heresias vêm de você conhecer as Escrituras, por incrível que pareça. Conhecer sem o poder, sem o discernimento, sem o entendimento correto, alinhado com a vontade de Deus e os propósitos de Deus, né? Ou seja, quando a pessoa realmente conhece, né? Até o ateu ele conhece a Bíblia, inclusive ele entende, mas ele não pratica, né? O próprio diabo, a Bíblia diz que ele conhece, e além de conhecer, ele estremece, se eu não me engano está lá no livro de Judas, isso aí que eu estou falando, não é? Então a gente conhecer sem a gente praticar, ela não tem efeito nenhum, entendeu? É tipo assim, o médico lhe passa a receita, mas você não toma o remédio. Então você vai continuar doente. Da mesma forma, eu estou aqui com a palavra, mas a palavra ela não tem nenhum efeito na minha vida se eu não praticar. Se eu ler e não praticar, é perda de tempo, não está surtindo efeito nenhum. Transformação de mente, não é transformação de comportamento, ela não tem efeito sobre a minha vida, não é? Apesar de conhecê-la, mas está conhecendo ela sem justamente a essência, que é o Espírito Santo que dá aquela, digamos assim, aquela liga, não é?
naquilo que você está ali aprendendo, que você está conhecendo, que você está mergulhando, e as revelações de Deus, elas vão se movendo no seu espírito, e você vai transbordando, não é? E isso é muito importante na nossa vida, pessoal. Jesus, certa vez, né, ele diz uma palavra muito forte. Ele diz assim, ele fala justamente sobre essa questão, né, de você conhecer o poder de Deus. O que é conhecer o poder de Deus? Conhecer o poder de Deus é você ter uma experiência pessoal com Ele, não é? Não é você ter uma experiência religiosa. Você está num ambiente em que todo mundo ali pratica a fé, mas você não pode estar simplesmente, digamos assim, ser Maria vai com as outras, entende? Uma marionete ou tipo assim, uma bola de ping-pong, tudo que os outros fazem, você faz também. Não, você tem que ter a sua própria experiência, você tem que ter a sua própria espiritualidade, você tem que ter, não é, a sua própria essência. O que eu estou querendo dizer, é muito importante isso. Em segundo lugar, quando a gente observa, é que as pessoas, elas não entendem o evangelho, não entendem. Não vou dizer que é todo mundo não, mas muitos que estão entrando nessa geração, né, que já estão entrando numa geração totalmente diferente, uma geração que vive a superficialidade, essa é a verdade, né? Você observa muita gente ensinando aí a questão do jejum em Coca-Cola, jejum em bolo. Ele jejum a Coca e se atola na Sprite, na Fanta. Não resolve, entendeu? Jejum a bolo e vai para outro tipo de coisa, que é doce também, entende? Então não resolve esse tipo de jejum, não resolve. Isso aí são jejuns que agrada o ego, agrada a maioria do povo. Não é um jejum que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina esse tipo de jejum, não. Não ensina, não. As pessoas se apegam muito àquela questão de Daniel. Não, porque Daniel jejuou 21 dias, somente verdura e fruta, não sei o que, aquela coisa. Então, aquilo foi um caso específico, não é? Porque aquilo ali, a alimentação do rei, era oferecida aos deuses, consagrada aos deuses. E Daniel, como estava sabendo, então ele se absteve, não quis comer aquela alimentação. Mas ali não é uma aprovação, não é, digamos assim, um ensino, uma doutrina para você jejuar daquela forma, não. Entendeu o que estou querendo dizer? Aquilo foi uma situação que se passou, entende? É feita aquela questão que Paulo diz assim, olha, toma um pouco de vinho para justamente aliviar os problemas estomacais, no caso ele se referindo a Timóteo, mas ali não está pedindo, não está mandando você tomar vinho, cachaça, uísque, dreia, e você encher a cara, não. Paulo não está querendo dizer isso não, entende? Então as coisas são isso, meus pensamentos são esses. É aquela questão, hoje a gente já vê aí no YouTube, aí pastores dizendo, pai, tomar uma cervejinha, tomar uma caninha, uma coisa dessa, isso aí eu acho assim, sabe, pessoal, que cada um é cada um, mas eu chamo isso aí de aberração. Porque a pessoa não quer viver aquilo que é que Deus estabeleceu para a vida dele, e ele quer agradar as pessoas e fica com essas filosofias, com essas ideias, entende? Que simplesmente se reportando à velha natureza, ao velho homem, aos vícios e tudo mais, aquela coisa toda, entende? E as pessoas ficam declarando coisas e liberando coisas, e as pessoas, infelizmente, elas vão se apegando e vão se tirando tudo aquilo como normal, entende? Porque ninguém pega para tomar um copinho, não, senhor, é a garrafa, entendeu? E tudo mais, aquela coisa toda. E por aí vai, se você começar com essas ideias, não é? Essas ideias aí, as coisas vão cada vez mais ruindo para o lado da igreja, porque a igreja já está fragilizada. Se a gente for analisar o crescimento da igreja hoje, ele diminuiu em relação a 10 anos atrás. Pode ver aí no IBGE, entendeu? Se a gente for analisar, a igreja ela não tem influenciado como influenciava há 40, 50 anos atrás a sociedade, entende? Por quê? Por que eu penso dessa forma? Porque a violência está aí aumentando a cada ano, ou não é, pessoal? A gente vê aí questões abortistas, situações, né, ideologias e tudo mais, aquela coisa toda, e cada vez mais se avolumando, crescendo e inculcando na mente dos mais novos, não é? E nós, como igreja, não está diminuindo a corrupção, não está diminuindo a questão, né, a questão dessas ideologias que são totalmente, né, contra a vontade de Deus e tudo mais, aquela coisa toda, entende? Quando a igreja ela está realmente dentro de um padrão e ela está entendendo o papel dela dentro da sociedade, ela começa a influenciar a sociedade, entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, ela é aquela que vai ser o sal, que vai ser a luz, ela vai dar direção, vai dar rumo, vai dar norte para aquela sociedade, entende o que eu estou querendo dizer?
Mas quando ela está totalmente já meia se misturando, meia não está entendendo bem as coisas espirituais, ela não está mais voltada para a palavra como devia estar, entende? Os cristãos não leem a Bíblia, não é? Enfim, aí vem essa questão do jejum, a questão da oração, da santidade, que já é um tema assim, tipo, até ignorado, não é, no meio, porque quando se fala de santidade, as pessoas, como estão na superficialidade, não é, e outros na religiosidade, que é diferente uma coisa da outra, as pessoas, às vezes, elas ficam chocadas porque elas entendem logo, não, eu tenho que procurar outro local, porque aqui estão me apertando demais, estão exigindo mais de mim. Não é que está exigindo demais de você, não é que esteja falando aquilo que não se deve ser falado. Não, senhor, é aquilo que a Bíblia ensina, né? Sem santidade ninguém vai ver a Deus, não, pessoal, vai não, entendeu? Teve um pastor americano, tá aí na internet, já faz isso uns 8 a 10 anos, uns 8 a 9 anos mais ou menos. Ele falou, não é? Ele assumiu um compromisso com Deus e disse, não, eu vou pregar agora a palavra como deve ser pregada. E o que acontece, 60% do povo foi embora. Porque o povo, quando ele entrou nessa questão de santidade, as pessoas não gostaram não, e não voltaram mais na igreja não. Aí vai procurar outras igrejas tidas como liberais. O que são igrejas liberais? Eu não sou daquela ideia de ser ignorante ao ponto de não entender o contexto que a igreja está passando hoje, não é? E a evolução em que nós estamos vivendo em todos os sentidos. Não, eu não sou ignorante a partir disso não, mas eu não abro mão não daquilo que foi estabelecido na palavra não. Eu não abro mão não abro de jeito nenhum. Quem quiser me ignorar também não vai me fazer mal nem bem, eu continuo no meu pensamento, porque eu sei o que sou, sei para onde vou e sei em quem tenho crido, é isso mesmo. Vocês lembram quando Jesus diz assim, ele faz aquela comparação, não é? De duas casas, um que construiu a casa na rocha e outro que construiu a casa na areia. Ele colocou o que ali no meio? A palavra. Porque se você não tiver a palavra, você está construindo casa na areia, né? E a mesma situação que veio sobre a casa da rocha, veio a casa que foi construída na areia. Veio tempestade, ventania e tudo mais, aquela coisa toda, para uma e para outra, mas a que suportou foi a que estava, claro, edificada na rocha, que Jesus disse assim, é aquele que guarda a palavra, que pratica a palavra, entendeu? É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.